Oi, Luiz, bom dia. Bom dia, jovem. Tudo bom? Tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Acertei teu nome. É realmente Aline? Aline, acertou. Já viu Show que de eu sou sua bola. fã de carteirinha, né? Mas vamos lá, Aline, se apresenta aí pra gente. Diz aí, de onde tu és, o que você faz e como é que tu me conheceu? Bom, como você já sabe, meu nome é Aline. Bom dia a todos aí que estão assistindo. Eu moro em Hortolândia, interior do estado de São Paulo. Cidade próxima aqui, vizinha e mais conhecida é a cidade de Campinas. Ontem choveu por aí, não foi? Deu uma chuvada. Bastante, Eu bastante. A tinha, região aqui, eu ultimamente, anda tinha, chovendo ó, bastante. eu tinha um podcast ontem à noite, tudo certinho, tudo redondinho, com uma aluna de Ribeirão Preto, que é a Ai, que Thalita. Ela é contadora, tal, tem empresa de contabilidade lá em Ribeirão Preto. Ela mora próximo do trabalho dela. E ela mandou um WhatsApp para mim no final da tarde, desesperada, preocupada, porque no prédio que ela mora estava sem energia, energia. estava sem internet, automaticamente era da Viva, a luz está sem internet, e caiu uma árvore ali em cima do carro, está todo mundo na correria aqui. Eu fiz, olha, fica tranquila, a gente cancela, a gente Marca outro depende dia. da meteorologia também, não é só da internet, né? Verdade, Tem muitos verdade, fatores, então fica tranquila, tá tudo certo. Mas assim, verdade. pode acontecer. Acontece, né? E você trabalha com o quê? Eu sou consultora de RH, eu trabalho Legal. voltado com a área de recrutamento, seleção. Hoje, na verdade, também estou direcionando um pouco aí o meu foco para a área de treinamento e desenvolvimento, que é uma área que eu descobri, na verdade, que eu gosto bastante. Na verdade, o meu intuito hoje é direcionar essa área, tanto voltado para desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento, voltado para os jovens, que eu sinto que a galera jovem hoje de 14 anos aí para frente um pouquinho, eles ainda têm um pouco de dificuldade, têm ainda um pouco de receio, de insegurança, tem sim muita motivação dos pais, mas às vezes por conta de muita motivação eles começam a ficar mais retraídos, né, mais com medo, mais inseguros. Então a minha ideia hoje é voltar, aliás, é direcionar, né, o meu trabalho de treinamento e desenvolvimento para os jovens. E acho que é isso. Sou casada, tenho um filhinho de 1 ano que vai completar agora em Legal. outubro. E estamos aí, na busca, né? No trabalho sempre. Que legal. Eu tô com o meu cunhado, tem um filho pequenininho, acho que tem uns 6 meses mais ou menos, Ah, que delícia. e tá naquela fasezinha ali que até minha esposa viajou com eles essa semana e disse, olha, ele está de um jeito que às vezes eles vão colocar no carrinho, ele já começa a fazer birra, começa a chorar já, tem que tirar, senão ele faz escândalo. Sim, E se já deixar ele estamos chorar pertinho. muito, se deixar ele chorar muito, quando ele vai dormir ele fica soluçando, ele se assusta, então não pode, né? Eu fui, ó, o menino tem Sim, menos de 1 ano de idade, já diz o que ele quer e como ele quer. Ele bem isso. já manda na casa. Manda e desmanda. Thales também, a mesma coisa aqui em casa. Manda e Já manda e desmanda. desmanda. Olha só, eu trabalhei em torno de uns 3 a 4 anos com jovens de 14, 15, 16, 17, 18 anos de idade, muito na área de orientação vocacional. Eu Ai, fiz muito esse isso. trabalho, já dei palestras em escolas, escolas públicas às vezes, que eu lembro que teve uma vez que uma menina que trabalhava comigo na parte de atendimento, ela quem atendia as ligações da empresa e tal, Rayana, o nome dela, isso 2015, 2016. E uma vez ela falou assim, Luiz, eu tenho uma amiga que ela é professora de uma escola pública e ela viu o teu Instagram. E ela Uhum. foi encantada com o teu conteúdo para os jovens. E ela tem uma turma do terceiro ano e ela queria ver quanto é que tu dava para tu cobrar para poder dar uma palestra para o pessoal, porque é um pessoal humilde e tal, a gente sabe que não pode pagar o preço que você cobra, mas o que tu pode Uhum. fazer para ajudar? Aí eu disse, caramba, eu fiz um dia, ela foi, acho que é Água Preta, o nome da cidade, que é mais ou menos uns 80 quilômetros daqui onde eu moro, tá? Nessa Uhum. faixa. Eu disse, olha, vê só ali o custo somente do combustível mesmo, eu não vou cobrar assim pela palestra em si, Pela mas palestra. mais ajuda de custo mesmo que eu vou ter de deslocamento. E eu lembro que, Sim. se não me faz memória, ela cobrou, acho que foi R$ 10 por aluno. E ela Uhum. conseguiu juntar, acho que foram 120 e poucos alunos. Nossa, que sensacional. E a escola não cabia, não tinha como fazer, não tinha uma sala que coubesse as quantas pessoas. Conversa. Aí eles Que fizeram, legal. a gente fez na cantina. A gente pegou a cantina lá, onde o pessoal, o pátio, né, da cantina lá, o pessoal sentado no chão, nas cadeiras, nos batentes lá, e foi muito legal. A gente vê o esforço, né, que as pessoas fazem às vezes para ter um conhecimento diferente,
para ter um Exatamente. conteúdo realmente diferenciado. Até hoje eu tenho fotos desse dia, acho que eu tenho umas 50 Desse fotos lá momento. guardadas lá, arquivadas lá, que eu fico da minha Sim. memória, né? O quanto o jovem, às vezes, ele tem vontade de crescer. E eu, particularmente, né, eu sou de família simples, família humilde, e lá atrás, exemplo, eu não me via fazer uma faculdade. E era distante, né? Hoje em dia a gente Sim, vê uma faculdade, eu acho que assim, eu só não faz uma faculdade quem não quer, verdade seja dita, porque tem verdade. diversas formas, né? Na minha época já tinha muita questão do FIES, ProUni e tal, apesar que eu não, Sim, na época eu nunca fiz ProUni nem não FIES, precisou usar. mas lembro de uma época que quando eu fui iniciar a faculdade eu não tinha condição de pagar a mensalidade. E eu trabalhava na época entregando jornal. E eu lembro que eu falei com o pessoal da faculdade e eles conseguiram esperar 6 meses. Eu acho que eu tranquei, eu acho que eu não precisei pagar a mensalidade, mas trancaram e me esperaram por 6 meses. Aí foi quando eu tava casado já, tinha casado, e aí eu comecei, eu casei em dezembro, em novembro, na hora que eu casei em novembro, quando foi em fevereiro eu comecei a faculdade. E a própria faculdade eu conseguia pagar com um trabalho que eu desenvolvi, que eu abri uma empresa na época, e a faculdade ficou sendo minha cliente. E eu via a quantidade de jovens naquela época, até hoje, chega perdido na faculdade. Ele Muito. não sabe, às Uhum. vezes, qual a faculdade que ele vai fazer, qual Sim, o curso que ele quer fazer. Às vezes o pai influencia muito na escolha. E sim, às na vezes o escolha. pai joga para o filho uma responsabilidade que o pai não conseguiu lá atrás. Exemplo, Lidar. meu sonho Uhum. é ser engenheiro e eu não consegui ser engenheiro. Aí eu digo, Sim, meu filho vai ser engenheiro. E ele começa a jogar na cabeça verdade. do menino ser engenheiro, às vezes não é o que o menino quer. Né? Ou Sim. porque, não, eu sou médico, meu filho tem que ser médico. Uhum, Né? A gente uhum. tem muito esses casos. Então, Que- muitas Sim, vezes, existem estudos espelha muito, né? a nível nacional que mostram que em torno de 30% dos jovens, quando ele entra numa faculdade, ele desiste no primeiro ano. Ou ele Uhum. migra para outro curso, ou ele migra para outra faculdade, ou ele simplesmente desiste. E não Sim, existe um trabalho realmente efetivo que mude esse cenário. Tanto é cuide que, disso, né? exemplo, tu lembra qual foi o ano que tu concluiu tua faculdade? Ai, Luiz, que pergunta. Eu acho, se eu não me engano, foi 2012. Pronto, o meu foi Se eu não me 2012. O meu engano. foi 2012. O que eu quero te dizer com isso? Até o pessoal que está aqui ao vivo, o pessoal que de repente vai ver depois dessa gravação, se você já fez graduação, se você lembrar do primeiro período que você fez a faculdade e o último período quando você encerrou. No meu caso, Uhum. tinha 52 alunos na minha turma e a turma Sim, B tinha mais ou menos uns 58, 55 por aí. No quarto período, juntou as duas turmas e ficamos com 50 e poucos alunos. Ou seja, a metade mais da foi metade. embora. Uhum, Né? uhum. E É bem muitas pessoas interessante. que eu converso, aconteceu a mesma coisa. Eu digo 30% Sim. porque é um estudo nacional. Mas a média Uhum. passa de 30%. Ah, sim, Entendeu? fato. Então, ou seja, na tua época, acredito que também aconteceu isso. A turma que Muito, começou muito. contigo, no final não terminou, sei Não, lá, não saiu 5 ou nem 6. metade. É Saiu verdade. no mínimo Tanto que, para você 30% ter do uma pessoal. ideia, na nossa época, a gente fala na nossa época, nem faz tanto tempo assim, né? Como se a gente fosse Mas, velho, né? mas a gente precisou mudar de sala, porque assim, a sala começou a ficar muito grande, tipo, tinham poucas pessoas, e aí chegou um momento que a coordenação falou, não, vamos mudar essa turma para uma sala menor, porque não tem necessidade de uma turma ficar com uma sala de 100 pessoas, né, tendo Pois é, 50. Então vamos mudar para uma pois sala é. menor, e foi o que aconteceu. E eu lembro que eu comecei aí já a pegar o gosto nessa parte de ajudar jovens na carreira profissional. Eu sou Uhum. formado em administração e Ai, que eu legal. iniciei a faculdade com 25 anos de idade. Eu passei em Uhum. torno de 5 a 6 anos meio que desistindo. Por exemplo, eu Sim, fazia oitava série, primeiro ano, e desistia no correria do trabalho, uma coisa ou outra, às vezes mudava de sim. cidade e desistia. Até que eu tive que pagar uma escola particular para que eu Uhum. pudesse concluir. Então, eu concluí no EJA na época. Eu fiz um EJA. Ai, Eu sei. fiz o segundo e terceiro ano de EJA. Primeiro ano eu fiz normal, fiz o segundo e terceiro ano. Na hora que eu terminei, eu já engatei para fazer a faculdade. Eu terminei em junho, Uhum. aí fiquei de junho até dezembro sem estudar. Aí fiz vestibular que tinha Sim. passado, 6 meses depois comecei. Terminei a Uhum. graduação, já pulei para pós-graduação. Terminei Uhum. pós-graduação, eu já estava na metade já fazendo outros cursos. Aí foi quando eu conheci essa área de DISC, área de coach, de hipnose, PNL, aí eu embarquei de Tudo. cabeça. Depois Sim. comecei a dar aula em pós-graduação, em faculdade.
Já dei aula já nas 4 faculdades, dou aula em faculdade só em de pós-graduação. Eu nunca dei aula em Que legal. graduação, só em pós. Uhum. Mas é um mundo assim incrível. Eu digo assim, sou É apaixonado por gostoso, essa né? área. Eu tinha muita Sim, vontade, até 2 anos atrás, de fazer mestrado. Queria fazer mestrado. sim. Mas eu cheguei num momento que, para mim, Luiz Vicente, o Uhum. mestrado, ele não tem o peso para o que eu faço. Sim. Para o que Então, você na deseja. época eu queria fazer mais para autoconhecimento, para mim mesmo. E daí, Sim. a grande maioria dos mestrados que tinha, do que eu queria, era mais voltado mais para ser professor. E eu sou professor hoje, mas por paixão, não é pelo Uhum. salário. Não é O que eu pelo ganho, salário, é para porque você você ter ideia, gosta. o que eu ganho é com 2 alunos, só 2 alunos, numa formação nossa, eu ganho mais do que 3 sábados que eu dou numa faculdade. E olha que eu ganho R$ 70 a hora. Eu ganho na Uhum, faculdade, R$ 70 uhum. a hora. Sim, Mais gratificações, mais alguns benefícios. Então, assim, eu dou 3 sábados, sim. ganho 2.000 e poucos reais. Mas 2 alunos Uhum. me dá mais do que isso. E eu não Sim. tenho o esforço que eu tenho de dar aula. O Então, eu faço esforço porque que eu você amo. Eu, tem. eu, eu sou Sim. apaixonado, né, Porque em você dar gosta, aula, em né? educar. Eu amo de paixão. Eu faço por Uhum. prazer mesmo. Então, Sim. juntando tudo isso, essa área que você está começando a trabalhar, Uhum. eu vejo que é uma área muito promissora, tá? Muito Sim. promissora. O que Sim. eu te Uhum. daria como dica é Uhum. você entender a quem você vai convencer a te contratar. Porque Uhum. na época eu achava que o jovem ele tinha o poder de decisão e na realidade o poder de decisão está nos pais dele. Então os Sim. pais é que tem que identificar que você Uhum. pode ajudar o filho deles. Da E mesma quem é? forma que você tem que convencer o jovem a ele querer também. Uhum. Né? Eu não sei Sim. se você Fato. pretende ajudar com palestra, com algum trabalho Uhum. de consultoria, se é algum Sim. trabalho de coaching, eu não sei qual é a Uhum. tua ideia aí. Uhum. Eu fazia Sim. processo de coaching e dentro do Uhum. processo de Uhum. coaching eu aplicava o DISC na primeira sessão. Ai, E aí legal. eu tinha o Uhum. levantamento geral, eu tenho formação também com o Maurício Sampaio, não sei se você conhece. Conheço, sigo ele, acho ele Eu, sensacional também. deixa eu ver aqui, eu tenho os 2 livros aqui, ó. Escolha Certa, Ai, sim. esse aqui eu usava Aham, como aham. palestra na Ai, que época. legal. A Escolha Certa é como tomar a melhor decisão hoje e ter uma carreira de sucesso amanhã. E olha, tá Sim. ó, aguçado aí na minha mente ainda. Fica, Ou verdade. então eu falava assim, olha, como diminuir até 80% de chance de você não errar na sua escolha profissional. Era outra Sim. chamada que eu usava muito forte, Uhum, que o jovem gostava muito. E tem esse livro aqui uhum, também, uhum. Influência Positiva, muito bom também, que é para os pais. Para ajudar Sim. os pais a ajudar os filhos a terem uma assertividade maior na escolha profissional. E outro que eu também gosto muito, Legal. que é. Cadê aqui? Esse aqui. Orientação vocacional. Hum, Orientação de coaching vocacional. Esse aqui, na época, eu, legal. como fiz formação com o Maurício, tem o autógrafo dele, eu gosto muito de livros Ai, que autografados. legal. E aí é uma área que eu sou muito apaixonado por ela. E eu usava muito. Às vezes eu fazia com a mãe e os 3 filhos. Ai, sim. Às vezes eu Aham. fazia com 2 irmãos juntos. Ai, que Um legal. para a área, eu lembro que um era para a área de design e o outro para a Sim. área de finanças, de economia. Atendi jovens, eu atendi uma jovem uma vez, eu fiz um processo de coaching com a mãe dela. Ela falou, Luiz, tá acontecendo alguma coisa com minha filha, que ela tá Hum, aí no final da faculdade, eu sinto que não tá fluindo, eu sinto que ela não tá satisfeita lá. Quer uhum. contratar você para você dar um gás nela, ajudar ela, tal. Eu fiz, tranquilo, traz ela para cá. Aí ela veio. Ela Sim. fazia arquitetura e estava já faltando 1 ano e meio para concluir. E Ai, a que gente legal. chegou na terceira sessão e ela identificou que ela não queria mais continuar. E aí ela Não. falou, Luiz, e agora para tomar a decisão? Porque meus pais me deram um apartamento em Recife, me deram um carro zero, me sustentam em Recife, e eu simplesmente vou abandonar todo esse sonho. Abandonar. E eu fiz, pois é, mas aí a escolha é sua, você tem que se decidir. E ela decidiu realmente cancelar. A mãe dela ligou para mim Nossa. furiosa. Luiz, eu lhe contratei para você ajustar ela e não você fazer ela desistir. Eu fiz, eu não fiz nada.
Uhum. Eu não obriguei nada, eu só mostrei para ela as possibilidades e ela escolheu que a melhor opção era essa. Mas não Sim. pode, fale com ela, convença ela, eu não posso. Eu não estou aqui como um mentor, como consultor, como um coach, é diferente. Hoje, essa menina Uhum. trabalha com o pai, ficou Nossa, responsável na área administrativa das empresas do pai, sim. começou a faculdade de administração do zero, voltou para a cidade de Natal, ficou mais próximo do pai, está mais junto da mãe, Uhum. está feliz da vida. Hoje eu acho que ela já deve Tá terminar feliz já da a vida. faculdade, está feliz da vida lá, a gente sempre conversa. E assim, é muito bom você ver o quanto você contribui assim na vida das pessoas e Sim, saber que na realidade você ali foi somente uma pontinha ali do iceberg, do algo de iceberg, repente que você exatamente. falou, algo que O, surgiu, uhum. né, que faz O você meu ajudar outras intuito, na pessoas. verdade, Luiz, é justamente esse. Eu tô em mente assim, se eu conseguir impactar pelo menos uma pessoa que seja, para mim já vai ter, já vou ter alcançado meu objetivo. Porque uma vai disseminando para as outras, né? E aí essas outras podem chegar até mim também e procurar um tipo de ajuda, um tipo de suporte e assim por diante. Então, assim, a minha ideia é mais ou menos essa. Hoje eu já trabalho com a parte de recrutamento, seleção, enfim. Mas o meu desejo de trabalhar com o jovem, na verdade, vem da minha última experiência também, que eu formei algumas turmas de aprendizes, né? E eles chegam assim perdidos na empresa para trabalhar. Aqui, pelo menos na região, existe sim os dois focos, no caso, aonde o jovem procura a formação completa, ensino médio e tudo mais, e ingressa na faculdade, mas tem também uma outra parcela que termina o ensino médio e já quer começar a trabalhar. Eles primeiro pensam em trabalhar para depois pensar em uma oportunidade de fazer um curso técnico, fazer um curso superior e assim por diante. Então, o meu desejo, na verdade, o meu nicho hoje, teoricamente, eu estou procurando focar nessa galera que sai do ensino médio ou termina o ensino médio, ou às vezes até para realmente o ensino médio pela metade e já quer começar a trabalhar. Eu quero pegar essas pessoas, eu quero direcionar o meu foco para essas pessoas, porque eles querem, eles têm vontade, mas eles não sabem por onde começar. Então, o meu intuito, o meu desejo hoje é direcionar essas pessoas. Olha, vamos fazer o seguinte, você vai começar assim, vai começar assado. Tanto que eu elaborei até um treinamento, na verdade, já até comecei algumas divulgações por intermédio do seu curso também que eu estou fazendo. E aí eu comecei a fazer umas divulgações e tal, e tá rolando. É óbvio que eu vou começar com turmas pequenas, uma por conta da pandemia também, né? E outra porque eu acredito que o presencial ele traz mais para perto também, né? A gente tem hoje, graças a Deus, a versão online aí que ajuda bastante, mas eu tô sentindo muito esse desejo, essa vontade de estar um pouco mais próximo. Acho que essa questão da pandemia, de deixar a gente muito distante, parece que tá gerando muita falta, né? Muita saudade. Então, a minha ideia é fazer um curso, aliás, um treinamento, provavelmente acho que vai durar aí mais ou menos de 1h30, com foco nessas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, são jovens, mas não sabem muito bem por onde começar, o que fazer, se eu monto primeiro um currículo, ou se eu já mando para a empresa, ou se eu me Ó, cadastro em algum site. eu tive alguns casos de Uhum, jovens com 14 anos. Eu tive até um caso que eu lembrei aqui agora, que o pai uma vez me procurou para eu fazer um processo de coaching com o filho dele, uhum, porque o filho estava muito rebelde em casa, porque ele sim, queria já ter a liberdade de trabalhar, de ter seu próprio uhum, dinheiro, e o pai não, você tem que estudar. E o pai pagava caro uhum, pela escola dele, inclusive. E o pai via sim, que de uns meses para trás, vamos dizer assim, ele estava gritando com a mãe dele em casa, ele estava querendo desrespeitar uhum, o pai, ele estava sim, chegando tarde em casa, e ele estava querendo já ter uma vida de adulto, adulto sendo uhum, jovem. E sendo o que jovem. mais frustrava ele é porque ele não tinha um emprego, né? E Sim, aí eu disse, olha, tudo bem, a gente pode fazer um trabalho com ele, mas assim, ele tem que querer. sim, Então exatamente. a gente pode chamar ele para uma reunião, para conversar com ele, trocar uma ideia com ele. Sim, para Porque eu sempre falava isso conversar. para os pais, eu disse, Uhum, olha, eu sei que você tem a boa vontade, eu sei o que você quer melhor para o seu filho, mas assim, para que eu uhum, possa fazer um trabalho com ele precisa querer. Então, assim, a gente pode exatamente. marcar uma reunião, eu converso com ele, mostro como é o Uhum, trabalho. Se ele achar importante para ele, tranquilo. E muitas sim, vezes eu tive um caso que eu atendi a mãe e os 3 filhos. Tinha um rapaz de 20 anos, na época, né? Isso na época. Tinha uma moça de 17, quase fazendo 18 anos, e tinha um jovem de 14. O jovem de 14, ele dava um banho
nos outros dois irmãos, em termos Os outros dois. desenvoltura, Criatividade, pensar desenvolvimento. lá na frente. O menino Sim. era... aquele, não tem aquele menino cabeça? Era Aham. ele. Só que a menina já podia trabalhar, o outro já podia trabalhar, já trabalhava, e ele com Sim. 14 anos queria trabalhar, mas não conseguia emprego porque só tinha aquele do menor aprendiz. E não era Porque tinha, fácil entrar porque assim, era rede, sei lá, supermercados com mais de 100 funcionários e tal, era sim, mais difícil. Ele ficava agoniado, querendo fazer alguma coisa e não querendo. conseguia. E aí eu Aham. fazia também, processo também com a mãe. Então, é engraçado, como a mãe chegava, eu atendia a mãe, aí vinha, aí também saía, chegava o outro, saía o outro, chegava o outro, eu fazia com os quatro, um atrás do outro. Com Eu não todo fazia os mundo. quatro juntos, né? Uhum, E um não uhum. sabia o que acontecia no processo. Mas era incrível Sim, a gente ver depois o resultado, né, do trabalho deles, cada um do seu jeito, cada um de forma individualizada, e ao mesmo tempo sim. melhorando também os seus relacionamentos também em casa, entre eles. Em casa. Porque às vezes eles Sim. tinham tarefas, tinham atividades que eles propunham a fazer, A e fazer. isso muitas vezes estava dependendo também do irmão ou da mãe. E como eles sabiam que eles Uhum, estavam nesse processo, isso ajudava ainda mais eles estarem mais uhum. juntos. Uma coisa que Sim, eu também sim. posso te dar como dica é, Hum, assim, não leva para eles a hum, informação do que você faz. De primeira, hum, assim. Não diz hum, assim o que é que tu vai fazer, o como tu vai fazer, mas desperta neles o desejo de dizer assim, caramba, eu preciso dessa menina, eu preciso de Aline. De que forma tu consegue fazer isso? legal. Quando tu começa a jogar nas tuas redes sociais, Uhum, ou até mesmo, sei lá, Luiz, mas eu não gosto de rede social. Tá bom, faz anúncio na televisão, faz anúncio na rádio, bota um sim, outdoor, rádio. bota, ou seja, Uhum, divulgação. legal. Trata na divulgação quais são as dores que eles têm hoje por eles não terem esse emprego que eles gostariam de ter. Quais são as dificuldades que eles passam hoje? Exemplo, o que é que passa na cabeça do jovem quando ele chega à noite, ele coloca a cabeça no travesseiro e ele vê que ele muitas vezes não tem a liberdade, de repente, de ter o dinheirinho dele, de poder chegar a Sim, comprar um sorvete ali para a namorada, tem que estar pedindo aos pais, ou muitas vezes a liberdade dele poder comprar uma roupinha melhor para ele, ou dele poder sair para ir para um shopping com os amigos, ou que ele de repente tem dificuldade, sei lá, de conseguir um emprego. Essas certo. dores passam na cabeça dele e que às vezes ele não externa para as pessoas, Uhum, ou ele externa uhum, de um jeito diferente, mas ninguém ouve ele na sim. percepção dele. E aí, Uhum, quando você começa a dar dicas, sacadas, soluções, para uhum, que ele possa começar a se espelhar nisso e fazer isso e começar a ter sim. resultados. Exemplo, vou chutar aqui, tá? Você tem entre 14 e 16 anos de idade. Você sabe como conseguir um emprego, sei lá, em 3 etapas? Duas Uhum, dicas que você não pode esquecer antes de você ir para uma entrevista de emprego. legal. Você se frustra quando você, sei lá, quer sair com a namorada e tem que pedir dinheiro a seus pais? O que você pode fazer Uhum, para não precisar pedir dinheiro a seus pais para poder sair? Ou seja, você pegar a dor dele. Quando você pega a dor dele, você chama a atenção dele. Aí, eu, legal. pá, quero te ouvir, quero ver, quem é essa menina? Aí ele vai olhar teu material. Às vezes, se você conhecer um jovem, ou dois, ou três, que de repente está vivenciando isso hoje, Uhum, chama para uma live. Pega de boa. repente outro profissional, ou de repente um profissional que é dessa área de orientação vocacional, de repente um psicólogo, de repente um coach, alguma pessoa que Uhum, trabalha nessa área, que trabalha com jovens, chama para uma live, para bater um papo. legal. Eu troco ideias. Ó, tem Denise aqui, ó. Denise tá aqui. Denise, tu já é minha aluna da formação avançada, Aline? Sim, sim. Pronto. Tu lembra qual foi a turma que tu entrou? Nossa, Foi Luiz. agora há pouco? Agora você Faz me tempo? pegou. Foi a última turma agora. Então foi agora em agosto. Foi agora em Foi agosto. agora em Pronto. agosto, isso, Tu isso. tá em uma comunidade do Facebook onde tá só os alunos da formação avançada? Pronto. Sim, Lá tá Denise, tá? E tem outros certo. profissionais lá também dessa área. Denise trabalha muito nessa área também com jovens. Ela gosta muito dessa área. Bate um Ai, papo que com ela legal. depois no privado, marca uma live com ela para vocês trocarem figurinhas. Sim. Ela é lá da Bahia, de Salvador. Ai, que legal. Dá para Bacana. vocês E trocarem Luiz, ideia aí. você acha que seria interessante fazer a aplicação do DISC no jovem hoje? Ou você Olha acha que só, não é o válido? que é que eu indico? Eu indico que você aplique a análise disco no jovem a partir de Uhum. 16 anos de idade. Ah, Porque legal. nessa Tá. faixa etária
ele está começando a ter uma maturação melhor sobre o seu desenvolvimento comportamental. Eu tenho alguns casos, poucos casos, de alguns analistas que aplicaram com jovens com 15, 14 anos de idade. Certo. Mas mesmo esse de 16, de 17, eu aconselho que você esteja junto com ele na hora que ele vai responder. Para que você possa sanar dúvidas. Tá. Porque às vezes pra gente, exemplo, eu vejo a palavra lá, um adjetivo lá, coletivo. Eu posso entender o que é uma pessoa, o que é um coletivo, coletividade, conjunto, tá junto com pessoas. Conjunto, mas às vezes grupo. O jovem ele não tem dessa maturidade, porque às vezes não é algo que tá dentro da mente dele ainda, muito aguçada. Na realidade. Então é importante você estar junto. Por quê? Porque provavelmente a grande maioria dos jovens, por estar nessa fase da puberdade, de um turbilhão de coisas acontecendo, não tem domínio próprio muitas vezes. Então é muito comum esses jovens, eles terem o gráfico achatado. Certo. Muitos, às vezes, não se sentem amados pelos pais, porque os pais às vezes trabalham muito, não dá atenção para eles. Ele às vezes tem que fazer coisas para poder chamar a atenção. Então é comum os resultados da análise DISC dar achatado com esses jovens. Quando tem um profissional do lado, ajudando na hora que ele vai responder, isso facilita um pouquinho o processo. Não é que o resultado vai dar errado, não é isso, mas é porque você tem uma garantia maior. Nesse sentido. Mas assim, se você pegar um jovem lá, vamos dizer, de 12 anos de idade, se você ajudar ele a responder, e vamos dizer que o resultado deu influente, o mais alto, um exemplo. Ele com 40 anos de idade, a influência vai estar o mais alto. Não vai mudar. Então não tem alteração. Ele pode alterar o segundo ou terceiro lugar, mas a predominância é aquela. Não altera. E se você já começa a perceber, inclusive, isso hoje com seu filho. Sim. Ele não tem 1 ano de idade. Eu garanto que se você prestar atenção mais nele, você já começa a perceber. Se ele é aquela criancinha mais dominante, é o que ela quer, se não quer, bota pra chorar e grita, esperneia até você dar. Ou será aquela criança, de repente, que tudo ela tá sorrindo, ela tá alegre, ela tá como se fosse querendo fazer gestos, já querendo falar. Você vê, ela quer interagir, ela quer compartilhar. Já tem aquela criança que já é mais medrosinha, tudo é medo, ela fica acanhada, ela fica com vergonha, fica coadinha. Você faz ela fica assustada, ela é meiga também, ela é carinhosa, é estabilidade. Já tem aquela criancinha que às vezes você coloca ela junto com outras criancinhas novinhas perto dela, pequenininha, ela fica meio que olhando umas coisas. Exemplo, ela pega a bonequinha dela, ela fica lá de boa. O mundo pode cair na frente dela, ela tá nem to you. Ela tá na dela lá, ela tá no mundo dela. Ou seja, ela não é muito, ela é mais de olhar, de observar. Chega alguém, ela fica olhando, fica observando, ela tá atenta. Então você já começa a ver os traços da criança, geralmente, tá com 2 anos de idade ali, você já começa a perceber quais são os traços comportamentais mais aparentes no comportamento dela. Mas hoje em dia as crianças estão tão aceleradas que eu acho que a criança com 3, 4 meses você já começa a ver, caramba, isso aí já vai para ser o avô. Já vai ser da pá virada. Esse mesmo do meu cunhado, a gente já disse, esse aí vai ser dominante igual a mãe. O menino, há 6 meses já tem o rei na barriga, já é virado. Já faz e acontece. Ele é ativo, ele olha assim, já pega as coisas no ar, botou ele ali quietinho ali, olhou que não tem pé. Aí já fica assim, cadê minha mãe? Vem minha mãe não, berro. Aí tô com ele aqui no braço, a mãe tá do lado. Aí ele olha, tá normal. Aí ele olha pra ele e faz, ele olha assim, ó, tô distante dela. Não, aí faz berro pra ficar junto com ela. Eu fui ver pra ele, desse tamanho já tá dominando tudo. Tá? E Luiz, me diz uma coisa, de quanto em quanto tempo que pode ser feito a análise, ou tem um limite de muito tempo, boa a tua ou não, pergunta. Só depois de 1 ano? Muito boa a tua pergunta. Tô vendo aqui até o Luciano chegando por aqui, Suzana também, sejam bem-vindos. A Luciana já é nossa aluna aí. Olha só, a média é em torno de 6 meses o tempo entre um questionário ou outro daquela mesma pessoa. Assim, eu estou perguntando porque como eu também atendo recrutamento, seleção para empresas e tudo mais, então vira e mexe é uma pergunta que acaba surgindo. E aí, na dúvida, eu falei, vou fazer o levantamento da informação e aí depois eu posiciono. Então, por isso que eu estou te perguntando. Ó, um exemplo. Eu tenho analistas que depois que eles conheceram o DISC, analistas que são nessa área de recrutamento e seleção, tá? Que eles fazem o seguinte. Exemplo, eles já sabendo que o tempo médio de você ver algumas mudanças no comportamento da pessoa em média 6 meses, eles, exemplo, fazem a contratação e eles dão 6 meses para a empresa para que ela possa ter segurança que aquela pessoa foi a melhor escolha para ela. E aí, exemplo, eu preciso de uma pessoa para a recepção. Um exemplo, tá? Para a recepção.
E aí eu tô aqui com, sei lá, tô com Denise. E aí Sim. Denise, ela tem, vamos dizer, 75% a 80% de aderência para esse cargo. Você tem isso dentro do seu sistema, Uhum. você sabe disso, você tem Sim, essa tenho acesso. informação. Aham. Então ela tem lá, vamos dizer, 80%. Então faltam 20% para ela chegar a 100% ao que a empresa necessita, certo? Uhum. Então você consegue olhar no radar das competências quais são os pontinhos vermelhos que estão passando do azul, que Sim. é o quê? O natural O e o natural ajustado. e o ajustado. O ajustado que está passando do azul são as competências que aquela pessoa está carregando de outra empresa ou do meio onde ela vive, que de alguma forma pode interferir naquele cargo. Então você pode fazer um trabalho que é o que a gente chama de gap, de trabalhar esse distanciamento que Sim. falta entre o que ele é e o que o cargo exige que ele seja. O cargo é que ele esteja Sim. aqui. Mas tem um gapzinho aqui no Uhum. meio do caminho que é esses pontos. Então, exemplo, Uhum. vamos dizer que Uhum. lá diz assim, Luiz, aqui o cargo diz que você tem que ter 60% de empatia, mas aqui mostra que tu só tem 45%. Então, assim, esses 15% pode ser que você não perceba, mas à medida que você vai trabalhando aqui na empresa, você vai dar uma escapulida e você não vai ser tão empático com as pessoas. Então, isso é Sim. um ponto que você precisa começar a desenvolver. Como Uhum. não é um percentual muito alto, e você, de forma consciente, sabe disso, então o que eu peço para que você comece a prestar atenção? Quando você estiver lá no seu trabalho, comece a ouvir mais as pessoas, começa a ter um pouco mais de paciência, esperar as pessoas terminar de falar para que você comece a falar. Porque às vezes você, por ter esse jeito mais rápido, mais direto, mais objetivo, que geralmente é o oposto da empatia, tá? Que é o dominante, então, às vezes, Sim. você já vê as coisas, pega rápido. Só que nem sempre as pessoas conseguem ter essa mesma rapidez que você tem. Eu preciso que você meio que dê uma baixadazinha só um Uma pouquinho segurada. para dar uma para as pessoas chegarem ao seu nível, ao seu Uhum. patamar. Ao Então, seu patamar. isso, se você conseguir melhorar, trabalhar, isso vai ajudar muito no seu desempenho na empresa. Então, a gente pode, de repente, marcar um encontro daqui a 30 dias, 30 minutinhos, pode ser pelo Zoom, por telefone, para a gente bater um papo, porque eu vou saber de você, né, se você está conseguindo colocar em prática isso, se você está percebendo que isso está acontecendo, e eu também vou pegar um feedback também com a gestora da empresa, para saber se realmente as coisas se encaixam. Porque aí, Uhum. dessa forma, é bom para você, porque você está trabalhando com aquilo que você gosta, está sendo remunerado por aquilo que você foi contratado, e a empresa está tendo os resultados por aquilo que ela também me contratou. Então, é uma via de Uhum. mão dupla. É bom para você, é bom para a empresa, é bom para os clientes, é bom para os colegas do trabalho e todo mundo ganha. Posso Uhum. contar Uhum. contigo? Então, vê o trabalho humanizado que tu estás fazendo aí. Tu já está Sim. dizendo para a pessoa quais são os gaps, quais são as dificuldades, o que pode ser feito para ele melhorar, para ele Para ele desenvolver melhorar. dentro do seu trabalho. E a mesma coisa, Sim. o gestor também está ciente. Uhum. Porque às Uhum. vezes o gestor quer É, uma pessoa perfeita, e nem sempre ele vai encontrar uma pessoa e perfeita. às vezes, exatamente, e às vezes isso não vai acontecer, né? Às vezes não, quase sempre. Porque na verdade você vai se moldando de acordo com a situação também, né? De acordo com a necessidade ou do Uhum. cargo ou da função. Exato. Óbvio que se isso passa muito, que é aquilo que você falou também, aí automaticamente você já percebe que é nítido que a pessoa está incomodada naquela situação ali, né? Exatamente. Exatamente. Entendi. Te ajude em algo mais? Não, Luiz, acho que eram essas as minhas dúvidas. As duas que eu perguntei, que era com relação à quantidade do tempo e com relação à aplicação em jovens, você me respondeu. Você tinha até me perguntado, inclusive, como que eu te conheci. Eu te conheci através das redes sociais mesmo, porque como eu estou sempre procurando algum conteúdo voltado para análise de ISC, algum conteúdo relacionado, então sempre surgem informações. E aí surgiu você. Aí eu falei assim, vou dar uma olhada nesse rapaz, vamos ver o que ele tem para oferecer. E aí eu comecei a assistir o vídeo. Menino, teve um dia que você fez um vídeo que você estava falando, eu não lembro se era uma live, eu não lembro se era, não lembro exatamente o que que era. Eu sei que você contou uma situação que era exatamente a mesma situação que eu vivia. Eu posso falar vivia, eu já vivi, enfim. Que é a situação de você estar no meio de uma plateia, você tá querendo fazer aquela pergunta, você quer fazer a pergunta, você sabe que você pode fazer a pergunta, você tem tudo para fazer ela, mas você se trava, você se prende, você se resguarda, se segura, mas aquilo ali fica te corroendo. E
Isso por anos aconteceu comigo, sempre aconteceu, sempre, sempre, sempre. É os dois lados da moeda, né? Eu sempre fui uma criança muito tímida, mas eu sempre tive vontade de falar, de me mostrar. É o E é muito introvertido, estranho né, que a isso, gente né? chama, né? O introvertido. Eu sempre fui muito introvertida em algumas situações, mas em outras eu sempre queria estar ali à frente, queria falar, queria expor minha opinião, queria, não, por que não pode ser feito dessa forma? Ou, posso fazer tal pergunta? Então, sempre, a hora que você comentou a respeito disso, eu falei, não é possível. Mas já que ele Isso viu eu uma história. falei, isso geralmente eu falo na primeira aula da formação gratuita, porque Sim. isso faz parte da minha história, né? Isso foi em Uhum. 2009, 2010, 2011, Sim. até 2013 isso ainda acontecia. De Uhum. 2009 até 2013, no período ali da faculdade, no período ali da pós-graduação, Uhum. e eu já era comunicativo, mas eu não sabia, embora as pessoas Uhum. percebiam, mas eu não sabia. E realmente Sim. acontecia isso. Eu estava lá na plateia, no auditório da faculdade. A gente sempre tinha, exemplo, pessoal, amanhã vai ter palestra e tal. Aí a gente adorava, porque não ia ter aula e ia todo mundo para palestra, né? Para Só que a gente palestra. tinha que assinar no final. Então, se não assinasse, você, exemplo, levava Sim, falta. Então, não, ruim porque a não gente tinha que ficar até o contava final. a E às vezes o presença. assunto era gostoso, porque era o assunto da nossa área, né? E Uhum. eu queria fazer pergunta, o cara abria lá e eu queria falar. E eu ficava, pergunta, não pergunta, e aquele negócio, aquela vozinha, aquele anjinho, dizer, vai, vai. Aí eu, Pergunta. quando eu olhava, ela tava Uhum. levantando a mão, né? Isso Aí sempre acontecia comigo, lá vinha o sempre. pessoal com o microfone, eu falo daí. Aí cabia 500 pessoas no auditório, né? E juntava metade da faculdade, às vezes estava lotado. E Uhum. na hora que eu levantava, que todo mundo via que eu levantei, todo mundo olhava pra mim, né? Aí eu, Nossa, e o suadeiro? E o medo? não, ó, eu começava a suar, começava a dar Sei frio como na que é. barriga, a A barriga mão começava a parecia que é. embrulhar. E é Uhum. engraçado que eram, sei lá, 30 segundos o tempo de chegar no microfone, para mim vir até mim e tal. Sim, a hora que o E, microfone vem vindo, você fala, e meu ao Deus do céu, mesmo por que tempo eu falei que eu quero falar? era os 30 segundos desesperador, que a vontade Uhum. era de sair dali correndo. Desligar tudo e. E passava na minha cabeça, e se eu perguntar e as pessoas ficarem rindo da minha cara? Ai, E se sempre na me passa essa hora eu pergunta. perguntar Sempre. e for uma pergunta idiota? Olha, vinha tanta coisa na minha cabeça, Tanta tanta coisa, coisa. que hoje eu vejo, Sei. hoje acontecendo aqui nessas mentorias 959. E eu falo, Uhum. a ideia dessa mentoria é justamente essa. Eu abro o Uhum. espaço e eu pergunto, tem alguém que quer entrar ao vivo junto Sim, comigo? Fazer perguntas? sim. Muita gente vem no privado, Luiz, eu queria muito, mas eu não tenho a coragem. Luiz, eu queria Coragem. muito. Uhum. E eu Ou sempre falo, olha, vergonha. não existe pergunta idiota. Existe Sim. resposta idiota. E Uhum. aqui a gente está no ambiente seguro. Mas foi Uhum. justamente quando eu conheci o Disque lá em 2013, foi que Sim. tudo isso fez sentido para mim. Porque igual no meu DISC, o meu resultado é os meus dois mais altos são a estabilidade e a influência. A influência está pouco abaixo da estabilidade. Dominância quase não tem. E Conformidade. a conformidade, ela não está muito alta, mas ela também não fica muito baixa. Ela é um pouco mais alta até, na verdade, do que a dominância. E aí, a hora que eu vi o meu resultado, eu falei, agora eu entendi por que eu queria falar e eu não falava. Porque o meu lado Pois influência é. queria, mas o meu lado estável eu não deixava. E o melhor de tudo, às vezes não é nem só você saber disso, mas Uhum. saber como trabalhar isso. Como lidar com isso? Sim. Porque na época, eu lembro quando eu estava na faculdade, na pós-graduação, e eu lembro que eu Uhum. pedindo permissão a um dos professores, eu disse, professor, eu vou ter um curso no próximo final de semana e eu não vou poder vir para a faculdade, porque é um curso que eu começo Uhum. na quinta e vai até o domingo, eu não vou poder vir para a faculdade. E eu queria saber como é que eu faço, porque o seu só tem 3 aulas e as próximas 2 eu vou faltar. Aí, não, Uhum. isso, a gente dá um jeito, faz um trabalho para você, como é um curso, você está dizendo que realmente é um conteúdo muito bom para você e tal. Para mim foi muito importante aquele treinamento que eu tive, porque Sim. ali, no segundo dia do treinamento, na sexta-feira pela manhã, quando ele aplicou o DISC, aí quando chegou no Uhum. final do dia, ele perguntou assim, ó, por que valeu a pena? Aí eu falei, olha, se encerrar aqui esse treinamento hoje, segundo dia, eu sei que tem 8, são 8 dias, mas se Uhum. encerrar hoje, para mim já valeu a pena. Porque eu Sim. tive todas as respostas que eu queria para minha vida, Uhum. no sentido de entender muitas coisas que aconteceram. Aí só vi isso na minha mente. E olha que no primeiro dia anterior, no dia anterior, na época a gente fazia um formato de U,
no treinamento, Uhum. tinha 14 pessoas, ou era 17, não lembro aqui agora. E eu lembro que eu sentei na ponta. E o microfone começou na outra ponta. E o pessoal se apresentava. Seu nome, de onde você é, né? Essas mesmas perguntas que eu falo no grupo do WhatsApp. E, As sim. mesmas perguntas. Me diga seu nome, de onde você é, o que você faz e qual a sua Uhum. expectativa para essa nossa formação gratuita. Nunca me esqueci dessas perguntas, porque foram essas perguntas que me fizeram destravar em muitas coisas na minha vida e me deram a oportunidade de ouvir outras pessoas e ver que sempre a gente vai ter pessoas que sabem muito mais do que a gente e sempre Sim. vai ter pessoas que sabem muito menos do que a gente. E nem por Uhum. isso você deve se martelar, se martirizar ou se achar menor do que Sim. ninguém. E foi Uhum. incrível porque eu estava num ambiente que tinha advogados, médicos, professores, e baita de empresários, e eu lá ainda começando na minha carreira profissional. Eu tenho uma empresa, tal, mas eu estava começando ainda. E foi um aprendizado riquíssimo ali. E é algo que eu carreguei para a minha vida toda. E quando o Disque me apresentou ali todo esse contexto, eu falei, meu Deus, eu não posso Uhum. deixar isso guardado. Eu tenho que pegar essa missão, tenho que passar adiante. Só que eu usei durante muito Sim. tempo só de forma individual. Individual. Depois foi que eu comecei a fazer isso de forma mais grupal. Porque eu fui Sim. empresa, eu não conseguia pegar aquele Expandir. material e conseguir colocar ele em prática num a um. Por exemplo, eu tinha uma empresa na Uhum. época. E aí eu só Uhum. podia fazer atendimento à noite e ao final de semana. Às vezes eu Uhum. passava sábado o dia todo e domingo o dia todo só dando, só fazendo atendimento. Muito tempo eu fiz isso. Sim. E não era pelo dinheiro, porque eu ganhava muito bem no meu trabalho. A empresa era minha. Era minha, Sim. da minha esposa na época. Então eu não tinha preocupação de se eu estava ganhando bem nessa outra Bem ou área. não. Não, não era Uhum. isso. Mas eu já tinha condição financeira legal na época, então era tranquilo. Então eu Uhum. fazia por hobby mesmo. Era apaixonante aquilo ali. Até que chegou um Sim. tempo que começou a ter aquela crise no Brasil de 2014. Começou briga de governo, tal, De Copa do Mundo, governo, aquela confusão lembro. toda lá, tal. Então muitas Foi. empresas começaram a quebrar. Quebrar. E a Foi minha mesmo. empresa, ela só prestava serviço para empresas. Hum. Eu tenho empresa de marketing promocional, Ai, sim. panfletagem, carro de som, promotores de eventos Caldição. naquela área. Aham. E aí começou a cair. Uhum. Já a outra empresa que eu tinha, que era justamente a LV Coach, de desenvolvimento humano e treinamentos, estava crescendo. Até que chegou um Uhum. momento que a empresa aqui mais nova, ela estava faturando muito mais do que essa aqui que tinha lá Passando mais 6 do anos no que. mercado. Aí, opa, Sim. tem coisa errada aí. E Aham. aí foi quando eu fiz, pô, peraí, eu quero fazer o que eu amo, eu quero fazer minha paixão. Quero Sim. realmente focar nisso, e Colocar aí ela pra foi. fora, né? Aí foi quando eu Sim. comecei realmente a trabalhar mais com treinamentos, com palestras, na Uhum. desenvolvimento humano. Aí na época eu contratei uma empresa para me colocar na mídia, no sentido Uhum. esqueci o nome do que chama aqui agora. Quase todo dia eu estava aparecendo na televisão. Quase todo dia, Publicidade, dando entrevista, propaganda. rádio, Uhum. televisão, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Dando entrevista ao vivo e tal. E isso foi muito bom por um período, porque eu Sim. consegui muitos trabalhos Uhum. levando essa autoridade. Através Porque quando eu disso. vi que eu já dei uma entrevista na Rede Globo, no SBT, na Ah, Globo sim. Nordeste, então isso dava autoridade também no mercado, Autoridade e né? credibilidade. Artigos Sim. e por aí vai. E com Uhum. isso, as coisas foram fluindo e eu sempre usando o disque lá do meu lado. Exemplo, Sim. eu ia fazer uma entrevista na televisão. Então, eu tenho que estar de blaze. Hoje eu Sim. estou de camiseta, normal, tô tranquilo. Mas antigamente, se você Sim. olhar meus vídeos no Instagram, no YouTube de 4 anos atrás, eu tô todo engomadinho. É paletó, Aham. gravata, Terno e todo engomadinho. gravata. O pessoal diz, isso é o Aham. Luiz, mas é o jeito que eu gosto de estar. Eu gosto de estar assim. E na Sim. época, Aham. eu me moldava nas entrevistas de acordo com o tema. Com o tema. E eu usava Uhum. justamente os estilos comportamentais para, não, agora tem que ser mais dominante. Não, agora tem que ser um pouco mais conformista. E eu conseguia Sim. moldar isso aí Direcionar e moldar. na Aham. entrevista. Era bem bacana nesse sentido. Legal. Então, assim, Fantástico. é bagagem que a gente vai tendo, vai aprendendo. Ah, é Eu verdade. sei que às vezes o pessoal me Verdade, vê sim. aí, às vezes pela primeira vez, está chegando agora. Ah, quem é esse rapaz? Não sei nem quem é, nunca vi. Dá uma olhada no histórico, vai lá É. olhar. Eu não estou aqui de hoje, não. Que Já já tem tem tempo já. bagagem já. Já tem Verdade, um tempo verdade já tem mesmo. um tempo. Mas, Aline, Verdade. gratidão, tá? Muito obrigado, Imagina, eu que tá? agradeço. Se quiser Obrigada. participar da formação gratuita novamente,
tá aí para você, para assistir. Ai, com basta se certeza, tô inscrever, indo. tá? Quem já é nosso aluno, que se inscrever nessa formação, mesmo que não fez a formação avançada, que é o DISC Advanced, Luiz, eu só fiz a gratuita, posso participar de novo? Pode. E eu vou liberar mais 10 créditos para vocês, para que vocês possam usar ou até mesmo vender, vai ser para vocês, tá? Todo mundo que participar vai ganhar lá 10 créditos, tá bom? Oba, então se inscreve Sucesso. mesmo, viu, gente? Porque ganha de verdade. Vamos embora. Então, valeu, obrigado. Obrigada, Luiz. Tchau, Amém, tchau. fica com Deus também. Tchau, tchau.